Olá a todos, eu sou o Ender Ribeiro e hoje nós vamos falar sobre dimensionamento de cabos. Então, para podermos realizar o cálculo, seja off-grid ou on-grid, essa fórmula tem que ser levada conosco e entendida então cada letra dela. E aqui embaixo a gente pode ver que o S, o que a gente quer encontrar então, o Rho é a resistividade do condutor, que geralmente é o cobre, mas se for usado um condutor diferente, tem que ser levado em conta a resistividade do seu condutor. O D é a distância total do seu cabo de um equipamento ao outro, trecho de ida e volta. Então isso daí vai explicar o 2 na sua fórmula. O I é a corrente que passa no condutor, então deve ser considerada ligação em paralelo para achar a corrente total. Pmax é a perda aceitável. V é a tensão no sistema. Fazendo então um exemplo em um sistema off-grid em 48 volts, com um painel de 330 watts, desejamos encontrar o cabo entre painel e controlador, onde haverá uma distância de 10 metros. Logo, conseguimos identificar a configuração de ligação dos nossos painéis, sendo ela em série e paralelo, uma ligação mista, e no canto o resultado tanto de corrente quanto de tensão. Para completar os dados que precisamos, aqui está a resistividade do cobre, o material do nosso condutor que vamos utilizar, e então aplicar na fórmula que vimos no início, onde está a resistividade, distância, o 2 sendo o trecho de ida e volta. Em cima vai ter então corrente, embaixo perda dada pela norma NBR 5410 e tensão. Vale ressaltar que essa tensão é considerada entre painel e controlador, que vai ter uma tensão muito alta. Já depois do nosso controlador, essa tensão não vai ser a mesma. Um controlador que vai trabalhar em 48 volts, a tensão vai se rebaixar então para 48 volts. E é essa tensão que devemos utilizar depois do nosso controlador de carga. Então, resolvendo em cima e embaixo, fazendo a divisão, chegamos a um valor de 2,66 e arredondando para cima, um valor de 3 milímetros quadrados. Fazendo um exemplo com a mesma quantidade de painéis, porém em 24 volts e todos eles em paralelo. Vamos então manter a nossa tensão e aumentar a nossa corrente, onde vai nos dar um valor aí arredondando de 11 milímetros, mostrando ser muito alta, sendo então a solução para essa configuração ou aumentar para 48 volts, como mostra esse exemplo de cima, vai ser muito menor, já que a passagem de corrente também é menor e a tensão é maior, ou diminuir a distância do nosso cabo, se quiser manter um sistema em 24 volts. Como vimos, achamos um resultado em um sistema de 48 volts como 3 milímetros, isso arredondando o nosso valor encontrado. Consideramos uma perda de 3%, então rearranjando a nossa fórmula, passei o S para baixo e joguei o Pmax para o outro lado, vou encontrar a perda para um cabo de 3 milímetros, onde coloquei os valores que já tinha, e então encontro uma perda de 2,66. Lembrando que o S eu acabei de encontrar, sendo 3 milímetros. Então, fazendo um exemplo aqui também para um sistema on-grid, onde desejamos encontrar então o cabo do painel ao inversor, com 12 unidades do mesmo painel, mesma configuração então, todos eles em série, e a distância do painel ao inversor sendo 15 metros. A fórmula é a mesma, o que devemos atentar então é apenas aos nossos valores. Resistividade do cobre, a mesma, pois nosso condutor mantivemos.
O 2, lembrando que é o valor de ida e volta, então é 15 metros de ida e 15 de volta. A nossa corrente, como não tem nenhuma ligação em paralelo, se manteve. A nossa perda, lembrando por norma, e a nossa tensão aí sendo um valor de 452,74 volts, né? Que é 12 vezes a tensão do nosso painel. Resolvendo em cima e embaixo, fazendo a divisão, chegamos a um valor muito baixo e coloquei aí no canto alguns modelos encontrados, 2, 4 e 6 milímetros. Então, quanto maior formos considerar nessa configuração, menor a nossa perda, né? Então aí mostra um pouco sobre isso, sendo a perda para 2 milímetros de quase 0,5%, e a de 6 milímetros de 0,1666%, muito baixo, né? Então, quanto maior, menor a perda. E outros fatores como o calor. Já que no cabo vai ter uma passagem de corrente menor, a tensão vai ser maior. Lembrando que a nossa tensão é a pressão dentro do nosso condutor. E claro que também vai ter a questão física. Quanto maior o nosso cabo, também vai ser mais resistente, dando uma segurança aí para o nosso sistema também. Já que um valor como aquele que a gente encontrou seria algo muito fino e fácil de se romper. Então, esse foi o vídeo de hoje e espero ter ajudado.